Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, nessa manhã, de domingo, nosso devocional, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio a mim a palavra do Senhor e ele me levou em espírito em um vale cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Então disse: profetiza a estes ossos secos, ouve a voz do Senhor. Diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus, aleluia. Palavra essa que o Senhor colocou no meu coração na manhã deste dia, que vai falar a respeito do profeta, que é conhecido como profeta das visões, que Deus falava com Ezequiel por meio das visões. Ele recebeu um chamado de Deus à beira do rio Quedar, E a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor ele chama Ezequiel, ele dá uma ordem a Ezequiel. Ele diz: Ezequiel, põe-te de pé que eu quero falar contigo. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele fez com que Ezequiel vivesse várias experiências na presença dele. Uma delas a gente vai analisar que o Senhor vai falar com Ezequiel pela manhã e à tarde vai cumprir algo que traria dor, mas que o Senhor não permitiria com que ele chorasse. Ele disse a Ezequiel: Ezequiel, esse foi o vale, eu acredito que foi o vale de ossos secos particular da vida de Ezequiel. Ezequiel, vou eu tirar a delícia dos teus olhos. E a palavra do Senhor fala que pela manhã ele avisa Ezequiel e à tarde ele recolhe a esposa de Ezequiel. E então, quando chega aqui no capítulo 37, eu acredito que Ezequiel, quando o Senhor ele fala: poderão esses ossos reviver, Ezequiel? E ele responde para o Senhor: Senhor, tu sabes. Então eu acredito que Ezequiel estava dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor me fez passar pelo processo da dor e não permitiu que eu focasse na dor, no choro, no desespero, eu acredito que nada é impossível ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele fala: então abre a boca, Ezequiel, começa a profetizar no meio deste vale. E eu não sei em que deserto que você está, em que vale que você está, em que área da tua vida que está uma sequidão, porque a realidade que estava diante dos olhos de Ezequiel era simplesmente a casa de Israel que estava morta espiritualmente, estava diante dos olhos de Ezequiel. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele dá uma ordem a Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar. A ordem do Senhor para mim e para você nesta manhã, diante dessa realidade de sequidão que nós estamos vivenciando, começa a profetizar. Se aquilo que está morto diante dos teus olhos, o Senhor, ele é Deus poderoso para fazer gerar vida. O Senhor é Deus poderoso para fazer com que o milagre aconteça. Deus, ele não precisa de coisas favoráveis, de coisas que muitas das vezes é palpável, A Bíblia fala que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E a palavra do Senhor vai dizer que uma certa feita, diante dos olhos da sunamita, o seu filho estava morto. A realidade dela era essa: está morto. Mas Deus usou o profeta para profetizar sobre a minha vida algo que diante dos meus olhos era impossível. O Senhor me fez gerar, e eu acredito que da maneira que ele me fez se tornar uma mulher frutífera,
Ele vai fazer com que o meu filho, ele volte à vida. E ela não vai até os seus vizinhos, ela não vai até o seu esposo para questionar o que estava diante dos olhos dela. Ela vai até alguém que poderia resolver. Então Ezequiel, ele estava diante de alguém que poderia dar a resposta certa para ele. Senhor, tu sabes. E o Senhor, ele apenas disse: abra a tua boca. Ei, abra a tua boca. Aquela mulher, quando ela teve o filho dela morto, ela não fechou a boca. Ela não ficou acomodada diante da circunstância a qual ela estava vivendo, a qual a vida veio acometê-la. A palavra do Senhor vai dizer que ela vai até o profeta e ela diz: homem de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta foi até lá. E ele começou a profetizar. A Bíblia vai dizer que ele deitou sobre o menino, ele soprou sobre o menino e veio vida. A palavra do Senhor vai dizer que ele fala a Ezequiel, começa a profetizar, e o Espírito veio sobre aquele vale de ossos secos, aonde estava tudo sequíssimo. A palavra do Senhor vai dizer que a situação estava tão séria que ossos com ossos começaram a se juntar. Então havia uma formação de mãos, de dedos com dedos, não havia uma formação, mas os ossos começaram a se encaixar. Ei, aquilo que está fora do lugar na sua vida, começa a contemplar, porque Deus, ele vai fazer com que coisas comecem a voltar ao seu lugar. À medida que você for profetizando, for acreditando: ai, mas Diaconisa Neila, tá tudo tão difícil, aos meus olhos está sequíssimo, não tem como. Ei, o Senhor te convida nessa manhã, além de profetizar, você acreditar que Ele é Deus poderoso para poder mudar a tua realidade de dor em uma realidade de honra, de felicidade, de transformação. Não foque neste vale, mas foque no autor e consumador da sua fé, que Ele é poderoso para mudar qualquer realidade de dor em dupla honra. A palavra do Senhor vai dizer que então ele começa a profetizar, e eis que veio, ossos com ossos se juntaram. A Bíblia fala que ele começou a crescer os nervos. A Bíblia fala que começou a crescer as carnes sobre os ossos. A Bíblia vai dizer que Deus fez um milagre tão grande acontecer, e depois ele revelou a realidade de tudo aquilo para Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, esse aí é a casa de Israel, é o meu povo se encontra morto, sem vida, mas através do que você começou a profetizar, haverá vida aí. Gloriando a raia, subcanta raia, súbia, independente do que está acontecendo em áreas da tua vida, começa a profetizar. A ordem do Senhor para mim e para você nesta manhã: abra a tua boca, começa a se encher daquilo que o céu, ele está colocando dentro de ti. Profetiza. Se é na tua área financeira, profetiza. Se é na área sentimental, profetiza. Se é na área familiar, profetiza. Se é na tua, eu não sei qual área que você necessita nesta manhã, mas acredita. Assim como o Senhor trouxe vida, assim como o Senhor trouxe restauração, assim como o Senhor fez algo novo no meio daquele povo, no meio daquela casa que era considerada por ele uma nação santa, um povo eleito, um povo escolhido, assim o Senhor fará na sua vida, fará na vida dos seus. Toma posse dessa palavra. Ainda tem vida aí, independente se o deserto está te consumindo e trazendo a sua realidade como estava no vale de ossos seco. Entenda algo: há um tempo determinado para todas as coisas, e este é o tempo de você abrir a boca, o tempo do Espírito soprar e da tua realidade mudar. Cabe a Deus. Apenas creia, permanece fiel ao que te chamou para viver uma nova história. Amém? Deus abençoe nesta manhã.